Então, pessoal, continuando aquela nossa ideia que muitos pacientes pediram para que a gente voltasse a fazer a nossa conversa, o nosso podcast, que a gente trouxesse para perto dos pacientes os profissionais que realmente compõem o nosso serviço, a nossa clínica. A gente não faz esse trabalho sozinho. Se vocês não têm noção do tamanho da equipe que é para que a sua cirurgia plástica aconteça, para que ela tenha um resultado satisfatório e quantidade de gente envolvida pensando no seu bem-estar. Hoje é um dia bem interessante, muito especial, porque a gente vai falar de um ponto que cada vez mais eu venho estudando, eu venho valorizando e que foi um ponto fundamental nos nossos resultados na clínica. Eu vou comentar um pouquinho depois disso, mas queria agradecer e desejar boas-vindas a Camila. Camila, nossa nutricionista. Tudo bem? Tudo muito bom, vamos conversar muito e eu queria que você se apresentasse, Camila, para quem está assistindo hoje, quem está parando aí um pouquinho para ouvir a gente conversar. Olá, eu sou Camila da Rocha, eu sou nutricionista da equipe de Alexandre Dantas. Eu sou especialista em nutrição da saúde da mulher, estética. Tenho outras pós, como fitoterapia, nutrição comportamental e também vários cursos voltados para a área, né? Curso de cicatrização, curso de lipedema. Isso, essa ideia de Camila, quando a gente começou a conversar sobre essa ideia, sobre o trabalho em conjunto, ela me trazia muita segurança em relação à questão de cicatrização pós-operatória. Comenta um pouquinho a união nutricional entre fatores nutricionais e cicatrização, Camila. É bem interessante essa história. Eu comecei a perceber isso porque eu sou paciente de Bebel. E quando eu ia fazer minhas drenagens... Bebel, só um minuto, Camila. Bebel é a nossa fisioterapeuta que participa, que vocês conhecem já, que faz a nossa reabilitação pós-operatória dos nossos pacientes. E como eu sempre estava lá toda semana e sempre tinha as pacientes de pós-operatório. E elas com muita dúvida. O que é que eu como? Quando sabiam que eu era nutricionista, o que é que eu faço para melhorar a cicatrização? O que é que eu faço para melhorar meu rendimento? Começaram a fazer várias perguntas, sempre me perguntaram. Aí abriu um alerta, peraí. Eu nunca ouvi falar numa nutrição especialista nessa parte de cirurgia plástica. E cirurgia plástica especificamente. Exatamente, porque eu via que era uma dúvida muito das pacientes que estavam fazendo pós-operatório. Então, assim, isso abriu um leque na minha cabeça e eu comecei a estudar. Perfeito. Comecei a estudar e começou a ter indicações de pacientes para fazer o pós-operatório. E quando apareceu cursos novos, né, na parte de nutrição, e eu fui a pioneira. A nutrição, Camila, ela tem também começou assim uma vertente, vamos dizer assim, gente também preocupada nesse tipo de situação, de pós-operatório em cirurgia. Isso. A nutrição, ela deu uma diversificada, não é só mais aquela parte só esportiva, só emagrecimento, né? Hoje tem vários pilares, tem nutrição comportamental, tem nutrição da saúde da mulher, tem nutrição para idoso, então assim, o que a gente vê muito? Falta essa parte de pré e pós-operatório no geral. No geral. Quando você parar para pensar assim, se está um paciente hospitalado, se está um paciente hospitalizado, acamado, não tem aquela nutrição específica. Tem alguém que faz idoso, mas não tem aquela parte específica. E isso eu vi, nossa, isso é muito interessante. E eu gosto dessa parte. Porque quando você trata a saúde do paciente, você recupera ele mais fácil. O paciente não é só proteína, carboidrato e lipídio, não. A gente tem que tratar um paciente como um ser individual. Né? Perfeito. Tem que ter aquele carinho e ver, peraí, se eu melhorar a saúde dele, ele vai ter o que ele quiser. Porque eu sempre falo, sem saúde, a gente não é ninguém. Você não consegue emagrecer, você não consegue estudar, você não consegue seus objetivos. Então, assim, a base é a saúde. E a saúde está muito ligada com a cirurgia. Porque sem saúde, você não faz nem cirurgia. É o primeiro pilar, né? É o primeiro pilar. Quando a gente pensou o que a gente pode trazer melhor para que esse paciente tivesse um pós-operatório com menos deiscência. Deiscência é quando as feridas cirúrgicas, que são feitas com tanto cuidado que a gente tem, às vezes abre. E a gente ficava sem entender um pouco, poxa, a gente tomou conta daquilo tão de perto, será que não estava faltando? E aí veio os cirurgiões plásticos atentando cada vez mais para cirurgia plástica funcional.
em que a gente precisava examinar esse paciente, como você disse, como um todo, não só ali aqueles exames pré-operatórios básicos de livros de cirurgia, como existiam, e a gente precisava investigar outros pontos, né, Camila? E aí surgiram um outro olhar. Fala um pouquinho desse olhar do conceito que a gente tem de tentar identificar quanto inflamado, quanto doente está esse paciente e a necessidade. Lá na clínica a gente tem um protocolo um pouquinho aumentado de exames que eu vou querer que Camila explique um pouquinho sobre isso. Tá. Primeiramente, assim, a minha consulta já começa com a pré-consulta antecipada. Eu mando um questionário no Google Forms, que eu já faço várias perguntas sobre a saúde do paciente, né? Como é que tá o intestino dele, como é que tá o xixi, o cocô, se ele tem alguma doença pré-existente, como é que tá a saúde mental. Então, assim, a gente já faz um mapeamento geral para saber como é que esse paciente é antes dele chegar a mim, presencial ou online. Então, quando ele chega para mim, eu já peço para vir com os exames laboratoriais, que a gente fez alguns acréscimos de alguns, porque o paciente, ele tem que ir para a cirurgia nutrido. Ele não pode ter deficiência, ele não pode ter anemia, ele não pode ter alguma deficiência proteica, ele não pode ter uma deficiência de B12 e de D. Então, a gente tem que ajustar tudo para a cirurgia. Porque se sabe-se hoje que o sucesso, o primeiro passo do sucesso da cirurgia é a alimentação, é a nutrição. Porque se eu não tiver nutrido, eu não tenho um substrato suficiente para formar tecido, para me recuperar. Então, assim, a gente já faz essa triagem no exame de sangue. É até interessante que a segunda paciente que eu atendi sua, Sim. quando eu comecei a trabalhar com você, eu disse assim, você não vai operar. Aí ela olhou assim, como assim, Camila? Eu disse, olha aqui, você está com anemia severa. Quando a gente pegou os exames laboratoriais dela, da ferritina, há mais de 3 anos ela tinha uma ferritina muito baixa, 10, 9, eu não sei nem como ela respirava. Aí ela fez, mas Camila, eu me programei para cirurgia, já daqui a 20 dias. Eu disse, olha, eu vou lhe caminhar para um hemato, você vai fazer a reposição de ferro e depois a gente vai fazer a cirurgia. Ela ficou com raiva de mim, mas depois me agradeceu. E o médico ainda falou, que bom que ela falou para você que você não poderia estar apta. Já pensou se tivesse passado uma paciente dessa? Isso, e com certeza ela teria um outro tipo de resultado do que ela teve. E é exatamente por esse detalhe que a gente tem uma conversa muito, muito franca, uma conversa multidisciplinar na clínica para a gente deixar esse paciente pronto. O que acontecia muitas vezes era que a gente estipulava uma meta de peso. Vamos lá, esse paciente precisa perder 5 a 6 quilos e sem um acompanhamento nutricional específico, ele muitas vezes até conseguia perder, mas de uma forma que ele chegava na cirurgia desnutrido. Exatamente. E aí o reflexo eram as deiscências e isso era muito ruim porque é muito frustrante para a gente que isso pode acontecer, pode, mas que sejam por motivos adversos, mas não por uma questão nutricional, porque é muito cuidado que a gente tem na sutura, no cuidado dos curativos, a gente quer que esse paciente se recupere mais rápido. Então, mais um ponto, como você falou, né, Camila, que se esse paciente ele está bem nutrido, ele vai, consequentemente, se recuperar, voltar à atividade dele de dia a dia mais rápido, correto? Pois é isso que eu falo na consulta. Meu objetivo é que você tenha uma recuperação efetiva, eficaz e rápida. Porque você precisa voltar para sua vida o mais rápido possível. O processo da cirurgia não é um processo fácil. Eu já fiz uma cirurgia. Eu sei como é fazer uma cirurgia, né? Eu sempre falo, brincando, que o caminhão passa por cima da gente, a gente ressuscita 7 dias depois. Então, assim, muitas são mães, muitas trabalham, muitas têm 15, 20 dias para se recuperar. Então, assim, quanto mais recuperada ela tiver nutricionalmente, com a fisioterapia, né? E com a enfermagem, mais rápido ela vai voltar para a rotina dela. E é isso que a gente quer. Entregar ela bem saudável, nutrida, né? E Camila, eu queria saber o seguinte: as pacientes têm uma grande curiosidade. Você faz a gente faz todo aquele diagnóstico juntos, né? A gente tem muito paciente inflamado, né? Muito. E eu não sei se o pessoal sabe, vou deixar a Camila falar o quanto é ruim o paciente inflamado para chegar para uma cirurgia inflamado. E eu queria saber se a nutrição, o cardápio que você faz pré-operatório e pós-operatório é o mesmo, ou tem diferença? O cardápio, que a gente fala de plano alimentar, é muito individual. Perdão, ó, mais uma, agora eu vou fazer meia-culpa, plano alimentar, É pessoal. muito individual, que eu falo assim, cada paciente é único.
Porque, por exemplo, tem um paciente que ele é magrinho, mas ele é diabético. Tem outro que é mais gordinho, mas é hipertenso, tem uma doença autoimune, um outro tem um reumatismo. Então, assim, é muito individual. Então, assim, cada patologia tem um tipo de nutrição adequada. E eu ainda tenho que adequar a cirurgia, entendeu? Perfeito, isso. E esse paciente, ele tem até uma suplementação, não é? Que a Tem, gente descobre pré-operatória e uma pós-operatória, não é assim? exatamente. Voltando aqui à parte da inflamação, né? É, a gente pede nos exames laboratoriais, a gente tem como ver se o paciente está inflamado, né? E um dos, o homocisteína, o PCR, ferritina, assim, também alta para ser inflamação. Então, a gente já tem um parâmetro para saber como ela está inflamada. E a gente tem que tratar. A obesidade é a inflamação também, né? A maioria dos nossos pacientes, eles têm sobrepeso, pelo Isso. menos, né? Alguns são até obesos, que já é uma inflamação crônica. Então, a gente tem que tratar porque inflamação chama inflamação. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar uma diminuída. Isso, não, é fundamental, tá? É quase primordial não operar inflamado. Isso. Hoje é um conceito que a gente utiliza de os pacientes só entrar na hora do centro cirúrgico desinflamado. Isso é fundamental para aquele resultado pós-operatório satisfatório. Eu lembrei aqui que você comenta exatamente um ponto fundamental. A gente tem alguns pacientes realmente com sobrepeso que eles iniciam um preparo. Por isso que toda essa questão que a gente prefere até mesmo do planejamento também nutricional para a sua cirurgia plástica requer antecedência, porque você pode estar numa situação em que você esteja descompensado, quer operar em 30 dias e não vai poder operar em 30 dias. Fora, inclusive, pacientes que a gente já teve com grande quantidade de peso que você ajudou a preparar para ele atingir meta e atingir meta saudável. E é possível, não é, Camila? Com certeza. Mas, assim, fora um plano alimentar adequado, individualizado, a gente tem que escutar, tem que ter a escuta ativa, a empatia, entender a rotina dessa pessoa, né? Entender como é a alimentação dela, como é, quem faz a preparação, quem cozinha, porque a gente tem que fazer uma alimentação adequada para a rotina dela. Não adianta eu inventar moda se a pessoa não come isso. Então, eu trabalho com o que dá certo. Se a pessoa, tem muita gente, por exemplo, que não gosta de verdura. Isso. Eu só gosto eu já peguei paciente, eu só gosto de comer tomate. Gosta de cenoura? Não, não. Então vamos trabalhar com tomate. É o que temos. A gente tem que respeitar. Então, assim, a aderência fica maior. E fora isso, fazendo esse plano alimentar individualizado, né, corretinho, de paciente vai ter aderência, a gente também faz a parte da suplementação. Através da suplementação, a gente faz as correções. Isso. As correções de deficiências nutricionais de vitaminas. Por exemplo, quem tem esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado, a gente corrige. Quem tem colesterol alto, a gente também corrige. Até cortisol alto, a gente consegue Dá uma dar uma equilibrada. equilibrada, porque, por exemplo, paciente com cortisol alto é aquele paciente que tem mais compulsão alimentar. E isso é aquele tipo de paciente que ele vai operar e depois ele vai querer comer, vai engordar mais rápido. Então, a gente tem que cuidar desse paciente. Então, assim, não é um olhar só para a alimentação, o que, que ele está comendo. A gente tem que olhar todos os parâmetros de saúde. Outra coisa que é muito importante, que muitas veem, intestino preso. Gente, não é normal ter intestino preso. A grande maioria das pacientes tem intestino preso, que a gente chama de constipação. Espaço. E a gente já sabe que a anestesia, mais os antibióticos, já geram uma constipação pós-cirúrgica. Então, a gente já faz também essa preparação, primeiro, para modular esse intestino, essa microbiota, para a mulher ir apta, fazendo, como é que diz o número 2? Normal, para quando chegar no pós-operatório, ela não precisar. Tem casos, né? Não, nossos pacientes não, mas que fazem lavagem. Isso existe mesmo. Graças a Deus não é uma realidade na clínica, mas que já pensou com a situação você operada de uma abdominoplastia, com muita dificuldade ali na movimentação, tem que fazer uma lavagem para conseguir evacuar. Então isso é muito ruim. Então é necessário que o paciente é muito mais confortável preparar ele para aquele momento, né? Suplementar, organizar toda essa questão intestinal. E aí ele vai ter um pós-operatório mais confortável. O que a gente quer é que aquele período que eu sempre reforço, por mais que a gente tenha
tecnologia, por mais que a gente tenha suplementação, é um processo cirúrgico. Então, a gente tem que respeitar o processo cirúrgico. E isso faz parte do processo, a gente pode chegar nele melhor. E a gente tem que sempre reforçar fatores básicos, por exemplo, a hidratação. Todo mundo sabe que a hidratação é suficiente, é importante, na internet, todo mundo sabe disso. Mas eu sempre falo, você tem que beber água, eu faço o cálculo, né, de água por paciente. Por quê? Porque no momento que o cirurgião está cortando sua pele, o que é que acontece? A primeira barreira da gente é a água. Então, isso diminui o quê? Infecção hospitalar. Então, o paciente tem que ir hidratado para diminuir. Então, já explico a importância da água para a cirurgia, para o paciente hidratado, já para ele comer, para ele beber. Isso, para ele chegar bem. Já chegar bem, porque às vezes a gente tem que ser um pouquinho, mas eu não bebo água, mas eu não consigo beber, eu esqueço. Usa uma estratégia, peraí, é quanto? É 2 litros, você precisa, pega uma garrafa de 2 litros, vá quantificando. Você precisa de água, Isso. né? Fora para os outros fatores. Outra coisa que eu também acho muito importante é que dieta para paciente que vai fazer cirurgia não é dieta de restrição. Isso, É uma perfeito. dieta que tem que ter carboidrato, proteína, gordura, principalmente. Ela é hiperproteica, porque a gente precisa de quê? Da proteína e do carboidrato. Para quê? Para fazer substrato, que é a nossa pele. O fibroblasto, né, que é a nossa pele, ou é a célula da nossa pele, ele precisa da proteína para fazer, né, pele, e o ácido hialurônico, ele é formado pelo carboidrato, né, que vai fazer a pele. Então, se a gente não comer bem, a gente não vai fazer pele. Pois é, perfeito. Camila, eu queria comentar sobre um pouquinho sobre a nossa avaliação que você faz lá na clínica. Fora toda essa questão eh, laboratorial, essa conversa, essa anamnese, a gente também utiliza alguns artifícios. Lá na clínica a gente tem acesso hoje à bioimpedância. Fala o que você gosta dessa máquina, qual a importância, o que é que ela pode agregar para o nosso paciente no pré-operatório e pós-operatório. Gosto muito da bioimpedância. Eu acho que é uma tecnologia que não é invasiva. Não precisa tocar no paciente, fazer o adipômetro. A pessoa vai, em 2 minutos faz esse exame. E ele me gera um relatório que eu vejo gordura visceral, que é extremamente importante para a cirurgia, né? Que a gente tem que ver como está a gordura visceral. A massa muscular, se esse paciente tem massa muscular. A quantidade de gordura, né? Percentual de gordura no corpo. Então, a gente consegue, é até bom, porque a gente consegue mostrar o antes e o depois da cirurgia. A gente começa a mensurar através de um dado e o paciente está vendo. E a gente faz esse acompanhamento agora, praticamente que toda a consulta pós-operatória, né? Consulta pós-operatória. Tem um dado importante nesse conceito da bioimpedância, porque extrapola a questão só do IMC. A gente sabe que o IMC é somente um dos parâmetros que a gente observa, mas são levados em consideração outros fatores, como você falou, de quantidade de massa muscular, toda a questão Tem composição hidratação, óssea, composição de água, peso de osso, peso de né? osso, Exato. exatamente. E aí a gente consegue também ponderar, porque às vezes essa questão do tratamento individualizado ela é muito importante por isso. Eu tenho um paciente, às vezes, que ele é um paciente muito forte, e na teoria do IMC dele, ele estaria em um IMC alto, mas aquele alto é porque é muita musculatura, pacientes, mulheres muito musculosas, com gordura localizada, que se a gente se prender somente ao IMC sem levar todo o contexto, a gente vai fazer talvez um diagnóstico errado, ou deixar de operar aquele paciente que ia ter um bom resultado. Por isso que a gente une essa Tecnologia, né? acho que tem que ser usada, né? Tem que ser Tem. usada a favor, se é uma tecnologia boa e eficiente, a gente tem que trazer para a clínica. E aí você comenta um pouquinho do nosso segmento, né? A gente opera esse paciente e vai acompanhar ele tanto nutricionalmente como nos parâmetros de impedância e anamnese. E é até interessante que o IMC ideal para a gente operar um paciente é o 28. A gente não pode operar depois, né? Porque a probabilidade da intercorrência é maior, mas a gente tem alguns tipos de pacientes que eles, às vezes, eles começam o tratamento nutricional, mas eles não têm muito peso na balança. Quando a gente faz a bioimpedância, ele tem facilidade para ganhar massa magra. É isso. Ele troca gordura
o músculo. E aí a gente consegue, não. Ele está com MC um pouquinho maior, mas eu estou vendo que a composição é mais massa magra do que gordura. Então dá para Para fazer operar e não cirurgia tem segura. problema. E não ficar preso nisso. É. E isso é que é fundamental, é o raciocínio clínico. Eu acho que a gente não pode ser fechado. IMC de 28, opero ou não opero, deixa de operar. Não pode ser assim. Porque IMC é o índice de massa corporal, né? Que é um cálculo super simples que faz, né? É o peso vezes a altura ao quadrado, mas ele não engloba sua idade, se você é homem ou mulher, etnia, que é muito importante, né? Então, assim, tem vários outros parâmetros que não, é mais para estudos epidemiológicos. Mas, assim, a gente tem que sair fora da caixa. A gente tem que pensar conforme hoje o mundo está indo, né? Isso. Tecnologia. É isso aí eu quero frisar para os nossos pacientes que a ideia nossa é exatamente essa. No pós-operatório, você ter um segmento nutricional, que é importante, porque também não adianta, o nosso objetivo não é só lhe entregar aquela cirurgia. A gente quer que você mantenha seu resultado, a gente quer lhe ver bem, você vai ter que, a gente vai ficar no seu pé para você não engordar, vamos ficar de olho nos parâmetros. Se há uma alteração ali que a gente já fica alerta, opa, tá tempo chamar a atenção, porque as pequenas variações elas acontecem e são mais fáceis de recuperar. Agora, se você perder o foco, perder o parâmetro, fica bem mais difícil. Eu não quero que você perca todo esse seu cuidado, todo esse seu investimento. E quanta gente envolvida na sua cirurgia para que ela aconteça da melhor maneira possível. Camila, você tem visto, depois que a gente tem introduzido essas mudanças de pensamento, com a parte nutricional, principalmente, você tem percebido exatamente o que as pacientes têm conseguido seguir, têm pensado no foco, elas têm mudado? Sim. Eu trabalho muito a educação nutricional, né? Não é um plano alimentar nem explicar. Ela entender por que é importante eu sempre falo assim, que nosso corpo é nossa casa. Se você não cuidar do seu corpo, quem é que vai cuidar? E alimentação, atividade física é um pilar para você chegar lá. Então, assim, a gente vai trabalhando, olha, explicando, você tem que evitar isso, por isso. Quando você começa a explicar o paciente, porque ele deve, não é? Por exemplo, que ele deve, ele pode comer um pão. Você pode comer pão francês todo dia, não tem problema. Mas não é comer vários pães ao longo. Como é que você começar a grelhar em vez de fritar? Começa a fazer pequenas mudanças. Essas mudanças fazem uma diferença enorme a longo prazo. E outra coisa, não tem que ser imediato. Tudo tem que ser a longo prazo. Tudo que é rápido demais não se sustenta. Que é isso que a gente não quer, que a gente quer que o paciente sustente um resultado favorável a longo prazo. Exatamente. E é fundamental. Então, o mesmo princípio que a gente tem de reunir, de pontuar, de reunir pequenas ações de segurança, como a tecnologia, como o princípio anestésico. Então, são pequenas coisas para a gente evitar intercorrências. É o mesmo sentido na questão nutricional. São pequenas mudanças que você vai trocando, 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 que aquilo ali vai gerar um impacto a longo prazo na questão da manutenção do peso, num peso adequado e na saúde. Ontem eu atendi uma paciente que ela precisa perder uns 8 quilos para fazer a cirurgia. E ela é cabeleireira. Aí lá eu tenho muita dificuldade, não consigo. Eu disse, vamos fazer o seguinte: eu vou lhe ensinar a emagrecer a médio prazo, que é o tempo que a gente tem. Só que a gente sempre tem que se colocar no local do paciente, assim, para saber como é que ele vive. Eu disse, peraí, você é cabeleireira, né? Eu disse, sou. Se chegar uma cliente para você com o cabelo todo detonado, cheio de química, que fez coloração, fez alisamento, Caio, o que é que você vai fazer? Ela disse, não, eu vou hidratar, vou cortar de 3 em 3 meses. Ela disse, o resultado é do dia para a noite. Às vezes é um ano. Eu disse, o emagrecimento efetivo é assim. Cada vez é um passinho que você vai dando, igual o cabelo. Você vai tratando, você vai recuperando, você vai cortando, né? Você vai descolorindo. Então, assim, tudo tem um processo. Então, assim, a gente sempre tem que explicar o paciente conforme a realidade dele, como ele vai pensar que ele vai emagrecer. Então, eu sempre gosto de fazer um comparativo, porque a gente tem que ser didático. Não, foi perfeita a sua colocação. Tenho certeza que depois, nessa pontuação, ela vai entender o processo e eu acho que ela vai aderir
e eu sei que para ela é um sonho muito importante e a nossa equipe toda vai estar com ela para ela realizar. E vamos contar essa historinha dela depois, É, quando tudo der certo, que esse vai ser o grande objetivo, né, Camila? exatamente. Outro ponto que eu queria tratar com você, a gente cada vez mais tem recebido pacientes com lipedema, né? Aquele acúmulo de gordura, principalmente nas mulheres, em determinadas regiões do corpo, principalmente nos membros, principalmente nos membros inferiores. E eu queria saber de você se você acha que a nutrição tem algum fator importante no tratamento dessa paciente. Total. O tratamento do lipedema, a gente sabe que é multidisciplinar, né? Mas como é que a nutrição pode ajudar esse paciente? Existem vários estágios e níveis, né? Quanto maior o nível, mais gordura o paciente tem. Como é que a gente diminui a gordura? Através da alimentação, né? Então, assim, a gente já se sabe na literatura que tem hoje que essas pacientes têm que fazer uma dieta mais cetogênica, tem que tirar o glúten e a lactose. Eu já tenho pacientes que estão tendo um resultado muito bom. Elas têm deficiências nutricionais, principalmente de selênio, de zinco, de vitamina C. São pacientes que têm muita fibrose na perna, porque aumenta a vascularização e diminui o retorno venoso, não, o retorno Linfático. linfático. Então, assim, não chega nutriente para essa pele. Então, aí ocorre várias inflamações e aí acontece a fibrose. Isso. Então, assim, quem tem lipedema, além dessa dieta mais restrita, a gente tem coisas que a gente tem que evitar, tipo, por exemplo, quando a paciente está inflamada, ela não pode tomar um colágeno, tem suplementos que ela não pode tomar. Tem, por exemplo, o selênio, a gente tem que dar uma em alta quantidade, que é importante para a recuperação desse paciente. Tem que cuidar da inflamação. Aí entra o ômega 3, que é super importante, a curcumina. Tem ativos que vão melhorar essa inflamação. Então, a gente também pode orientar a procurar fisioterapia, que a drenagem é essencial para um paciente que tem lipedema, fazer esportes náuticos, né? Natação, hidroginástica, que é excelente para essa parte. Sobrecarregando menos o joelho dessas Exatamente, pacientes. né? Então, assim, é todo um trabalho multidisciplinar. E a cirurgia chega para ser realmente a grande cereja do bolo, que é a que vai ser quando ela vai ver o resultado estético que ela tanto almeja. Porque a gente sabe que é uma paciente mais sensível, que tem mais dor, né? Ela tem mais Isso. vergonha do corpo, porque tem essa desproporcionalidade, isso incomoda muito essa mulher. Então, a gente tem que acolher, tem que explicar que tem tratamento. Não tem cura, mas a gente pode melhorar muito o aspecto dessa pele. Melhorar o aspecto, melhorar sintomas e principalmente se ela fizer toda essa mudança de estilo de vida, mudança de comportamento nutricional, atividade física presente, ela vai ter um resultado duradouro da sua cirurgia. Então, a nossa ideia podia simplesmente dizer assim, vamos operar de qualquer jeito. Não. Não, pode, Tem que diminuir o nível, tem que desinflamar. Essa paciente tem que ir para o centro cirúrgico desinflamada. não tenho dúvidas. Não E pode. existe também as pacientes de menor grau, que hoje talvez estejam ouvindo a gente e elas já estão num processo que já são magras, que já se alimentam bem, que talvez precise de um ajuste, um ponto ou outro ali, endócrino, metabólico, vascular, nutricional, que a gente precisa ver, mas que ela tem aquele componente daquela gordura que não melhora. E ela se sente mal por isso, às vezes uma roupa que incomoda, apesar dela estar magrinha. E essa paciente aqui talvez seja uma delas que precise mais da nossa atenção, porque elas muitas vezes não sabem que tem O essa situação, lipedema. que sofrem do lipedema e que precisam tratar. E a gente tem que ver também essa questão hormonal do estrogênio, né? A gente sabe que através do intestino a gente pode bloquear o estrogênio. Então, assim, tem estratégia nutricional também para melhorar isso. Também tem as mudanças de fase da mulher, como a menstruação, a gravidez, a menopausa, né? Que são fases hormonais que aumentam esse grau de lipedema. Então, se ela ainda vai passar por alguma dessas fases, a gente já prepara ela, já dá uma orientação diferenciada. Perfeito. É um mundo que a gente tem para
trazer para vocês e conversar sobre nutrição. A gente sabe que é fundamental, são pilares que não se separam. E eu fico muito feliz de estar aqui abrindo para vocês, para apresentando Camila, né, para falando um pouquinho e agradecer, vou pedir para ela mandar um recado para vocês e eu queria lhe agradecer, Camila, pelo seu tempo e por disponibilizar, trazer o que a gente pôde trazer de É tanta coisa, elucidação. né? Que não dá nem tempo, A gente né? pode ficar conversando aqui muito É tempo, que horas. teria, Chegou que nem teria, na cirurgia ainda, né? teria assuntos fundamentais, mas eu acho que a gente passou um recado bom para Uhum. eles. A gente trouxe a importância fundamental do cuidado nutricional pós-cirúrgico e na manutenção de resultado. Exato. Então dá um abraço aí, manda um abraço aí para todo mundo. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de trabalhar com Alexandre Dantas e as outras meninas, né, que a gente realmente é uma equipe multidisciplinar. Isso se vê muito na teoria, mas na prática isso não acontece, né? Então, assim, a gente tem uma conexão muito importante, verdadeira, tanto eu com o Alexandre, como as meninas da fisioterapia, como as meninas da enfermagem, até com as meninas da própria clínica. A gente é uma equipe muito unida e a gente faz tudo isso pelos nossos pacientes, né? Que a gente quer que eles estejam no melhor tratamento Eu sou possível que eu classe A, top, Perfeito. né? É isso que eu acho que você traz no quesito de querer oferecer o que a gente tem de melhor de termos de conhecimento. Esse paciente vai receber na nossa cidade exatamente toda a atenção, todo o tratamento de qualidade, de alto nível. São profissionais que a gente traz aqui que se dedicam, que estudam, que buscam o que tem de mais moderno para que a gente não deva nada a nenhum centro. E o paciente que se tratar aqui vai ser muito bem cuidado. Os pacientes de fora falam isso, que a gente não deixa a desejar a ninguém de fora. Essa é a ideia. É verdade. Obrigado, Camila. Obrigado a vocês. Espero que tenham gostado. E vamos continuar aí trazendo os profissionais que são envolvidos na cirurgia plástica, que são envolvidos na nossa clínica, para que vocês conheçam e cada vez mais possam ficar íntimos desse processo, que é a cirurgia plástica. Obrigado.